pessoal. Hoje falaremos sobre a tarefa prática computacional 3 da matéria de Estatística na Universidade Federal de Santa Catarina. Somos do grupo S e a temática do nosso grupo é estabelecer um contato com os aspectos práticos da estatística inferencial. Diferentemente das outras propostas, nesse trabalho foram passados 2 exercícios. No primeiro problema, foi apresentado um teste com 24 corpos de prova, a fim de descobrir a resistência à compressão do concreto. A média descoberta foi de 2.260 MPa e a variância de 18 MPa. Para a questão A, que pedia a verificação da suposição de normalidade, efetuamos um teste Shapiro-Wilk, através do RSStudio, e observamos que as 24 medidas dadas são normais. O p-valor foi de 0,57, e isso significa dizer que os dados estão normalmente distribuídos, pois o p-valor desse teste foi maior que 0,05. O gráfico em tela reforça que as medidas amostrais estão normalmente distribuídas. A questão B pede a construção de um intervalo bilateral de segurança de 95% para a resistência média. Para isso, precisamos seguir alguns passos. Bom, o primeiro passo é escolher um nível de confiança, sendo esse dado no enunciado como 95%. O segundo passo é verificar a normalidade dos dados, e utilizamos, nesse caso, o teste Shapiro-Wilk. Encontramos o valor de 0,57 para P, e esse valor significa que, quando P é maior do que 0,05, significa que os valores estão normalmente distribuídos. O que acontece neste problema? Bom, o terceiro passo deve-se verificar se a variância ou desvio padrão da população foi fornecido. Nesse nosso caso, a variância é igual a 18 e o desvio padrão é igual a 4,24. Já no quarto passo, iremos verificar se a variância populacional é igual à variância amostral estatisticamente. Através dessa fórmula que aparece em tela, verificamos que o valor de Ni é igual a 340,9. E utilizando o teste do Qi quadrado, temos que o p-valor é muito próximo de zero. Bom, assim a gente consegue concluir que as variâncias são muito diferentes. Logo, a gente não pode dizer que a amostra com média de 2.260 e variância de 266,8 fazem parte da mesma população do enunciado, com média de 2.260 e variância de 18. Além disso, é necessário utilizar a distribuição t-student para calcular o limite superior e inferior. Com base nas fórmulas em tela, chegamos à conclusão que o limite inferior é igual a 2.253 e o limite superior é igual a 2.267. Para a letra C, é necessário encontrar um limite de confiança unilateral inferior a 95%, que pode ser calculado através da fórmula em tela. E assim encontramos um valor igual a 2.254. Assim, podemos inferir que a média populacional estará acima deste limite de confiança unilateral com confiabilidade de 95%. Comparando o valor do limite unilateral com o valor do limite bilateral inferior, podemos ver que o limite unilateral está sempre mais próximo da média do que quando comparado com o limite bilateral, ou seja, a distância entre o limite unilateral e a média é sempre menor. Ambas as médias são estatisticamente iguais, porém a variância da amostra é muito diferente da variância da população, como pode ser visto no gráfico em tela. Agora, indo para o segundo problema, foi apresentado um polímero fabricado em uma batelada de um processo químico. Com o primeiro processo efetuado, foram estudadas 15 bateladas de medidas de viscosidade. Porém, ao se alterar o tipo de catalisador empregado, foram estudadas 8 novas medidas. Agora eu vou dar continuidade com a questão 2, começando primeiro pelo tópico A. Nele foi perguntado se o teste de variabilidade a 90% teria alguma mudança.
Então iniciamos seguindo alguns passos. O primeiro seria anotando a hipótese nula, que é H0, que se deu como a média 1 menos a média 2 igual a 10. E devemos anotar também a hipótese alternativa, que é HA ou H1, que se deu pela média 1 menos a média 2 menor do que 10. Já o segundo passo, devemos calcular o Z observado, e através da fórmula que vai estar aparecendo em tela, obtemos o valor de Z observado igual a menos 3,32254. Já no terceiro passo, a partir do gráfico montado, verificamos que o valor de P, que é o valor crítico, é menor, e o Z observado pertence ao raio crítico. Com isso, referimos que a hipótese nula é descartada e a hipótese alternativa correta. Chegamos à conclusão que a diferença de viscosidade média é menor do que 10. Agora, indo para a questão B, ela pede para formular um teste de hipótese apropriada para a pergunta do fabricante, e além disso, encontrar o valor de P. Então, com base na tabela de distribuição normal padrão e o teste a 90%, verificamos que o valor seria de 0,9, com base no teste. Com isso, a gente efetua a divisão por 2, né, porque o gráfico ele é dividido em duas partes, elevando assim, o valor fica de 0,45. E com base na tabela que eu disse anteriormente, o valor mais próximo do 0,45 é o 0,4505. Com isso, verificando o valor da linha e o da coluna, o valor de P fica 1,645. Agora, indo para a questão C, ela pede para a gente encontrar um intervalo de confiança de 90% para cada diferença das viscosidades médias em cada batelada, resultante do processo de mudança. Com isso, a gente determina primeiro que o Z 0,05 é igual a 1,65. Esse resultado a gente também tirou da tabela de distribuição padrão acumulada. Com isso, calculamos primeiro o limite inferior, resultando no valor de menos 43,54, e posteriormente a gente também calculou o limite superior, que resulta no valor de menos 14,6447. A partir desses intervalos, desses resultados, a gente consegue verificar que o H0 ele é falso, visto que o valor abaixo de 10 se encontra dentro deste intervalo. Agora, na questão D, eles pedem para a gente comparar um pouquinho sobre os resultados obtidos. Então, a partir da letra B, a gente consegue verificar, né, a gente, com base no que a gente efetuou do teste a 90%, a gente verificou que o Z observado ele estava dentro da área delimitada pelo valor crítico. Com isso, a hipótese nula seria descartada. E, ao efetuarmos a questão C, o intervalo entre o limite inferior e o superior abrangia o valor solicitado pelo enunciado, que seriam os valores abaixo de 10, levando assim que a hipótese nula também estaria falsa. Nesse vídeo, abordamos assuntos referentes à estatística inferencial. Peço a vocês que acompanhem o PDF elaborado, pois nele consta o passo a passo detalhado de cada etapa efetuada no trabalho. Queremos agradecer também ao professor Hugo pela oportunidade de realizar esse estudo. Por fim, deixem um like e compartilhem o vídeo.